Então, boa tarde, pessoal. Hoje o seminário vai ser com a acadêmica Amanda Boltwick, e ela vai falar sobre esse tema que está aí na tela, doença de Alzheimer, fármacos de desenvolvimento, uma abordagem computacional. E é isso. Amanda, você pode ficar à vontade, tá? Eu só vou fechar o vídeo. Ok. Boa tarde, pessoal. Como o professor falou, hoje a gente vai falar de um projeto que a gente vem trabalhando nos últimos meses, um projeto chamado Doença de Alzheimer e Fármacos em Desenvolvimento, uma abordagem computacional. Essa apresentação ela vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco da doença de Alzheimer, o que ela é, como ela se manifesta e qual é a sua fisiopatologia, o que causa essa doença, porque para a gente estudar fármacos, a gente precisa saber, primeiro, onde a gente vai mirar, né, para conseguir resolver uma doença, manifestação de uma doença. Então, no caso, esse projeto, ele linka a doença de Alzheimer com o sistema canabinoide endógeno do nosso corpo. Eu vou explicar um pouco de como esse sistema funciona e depois a gente vai para o objetivo e para a metodologia. Esse projeto ainda não foi concluído, então, na parte da metodologia, eu vou falar um pouco sobre o que a gente fez até agora e depois eu vou concluir a apresentação e deixar um espaço para tirar as dúvidas de vocês. Como eu sei que a maioria aqui não é da área da saúde, eu tomei muito cuidado para não trazer muito jargão médico, eu tentei deixar bem didático, então eu trouxe vários vídeos para entender melhor o que acontece dentro do cérebro e conseguir fazer essa apresentação, fazer com que vocês entendam melhor essa apresentação. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, mas eu quis trazer, para deixar um pouco mais concreto, um exemplo de uma pessoa com doença de Alzheimer. Então, esse vídeo aqui, ele ficou famoso, se eu não me engano, ou ano passado, ou ano retrasado, e é de uma idosa, né, que tem doença de Alzheimer, e a filha faz um vídeo dela com a câmera frontal, só que a idosa não se reconhece. Então, vou passar para vocês verem um pouquinho. Se vocês puderem me falar se não estiverem escutando o áudio, mas eu acho que eu consegui colocar aqui para funcionar. Vamos ver. É você? Tá parecendo eu, não. Tá parecendo eu? É, tá parecendo você, olha lá. Não, você tá olhando pra mim? Pra você não, é pra mim que ela olha. Ó. O que você quer? Vai! O que você quer? Você é bonitinha, tá? Você é bonita. É. Sorriu. Olha que ela era bonita, ela sorriu. Eu tô me achando diferente. Não, você tá linda. É? Olha, ela sorriu. Ela é bonitinha. Ela é bonitinha. Olha que gracinha. Bonitinha. Então, aí a gente vê por que esse vídeo ficou tão famoso, né? Ela é uma gracinha, mas o típico sintoma da doença de Alzheimer que a gente vê nesse vídeo é que ela não consegue reconhecer o seu próprio rosto. Então, vamos falar um pouquinho de quais são os sintomas, como essa doença se manifesta nos pacientes. A gente tem um declínio das funções cognitivas. O que são essas funções cognitivas? É o estado mental do paciente relacionado à linguagem, à memória, atenção, cálculo, nomeação de objetos. Então, tudo isso pode apresentar um declínio em um paciente com doença de Alzheimer. Aí eu trouxe os 4 principais grupos assim de sintomas. Por exemplo, aqui eles têm uma dificuldade de receber informações e se lembrar delas. Então, um paciente, uma pessoa com doença de Alzheimer, pode ter dificuldade de lembrar onde acabou de colocar uma chave, acabou de colocar algum pertence, pode ficar voltando sempre no mesmo assunto, por esquecer do que estava conversando até aquele momento, pode ficar se perguntando o tempo todo a mesma coisa, por não lembrar da resposta. Então, uma das primeiras coisas que vai se alterar em uma pessoa com Alzheimer é a memória a curto prazo. Depois a gente tem a função de linguagem, então a pessoa pode chegar a não conseguir formular frases, a não lembrar de palavras, hesitar na hora de falar.
Na questão de visoespacial, a gente pensa, por exemplo, nesse vídeo que eu mostrei para vocês, a pessoa não consegue reconhecer o próprio rosto ou reconhecer o rosto de pessoas familiares. Também nessa parte de lidar com tarefas complexas, a pessoa não consegue planejar as atividades do dia, não consegue mexer com dinheiro, cuidar das suas finanças. E essa parte da personalidade e o comportamento, que é a que mais traz sofrimento para a família, é quando, por exemplo, um paciente com Alzheimer, uma pessoa com Alzheimer, apresenta um comportamento agressivo, uma mudança de personalidade brusca, que as pessoas, os familiares não reconhecem mais essa pessoa com doença de Alzheimer. E isso é decorrente da doença, isso é uma causa orgânica que a gente fala, que é diretamente relacionado à doença atrofiando o cérebro mesmo. E eu vou explicar para vocês um pouco melhor de como que isso funciona. A doença de Alzheimer é muito importante de ser estudada porque é a demência mais comum no mundo. 1 em cada 9 pessoas vão apresentar a doença de Alzheimer quando passarem dos 65 anos, e 1 em cada 4 pessoas vão apresentar Alzheimer acima de 85 anos. Então, vamos imaginar que aqui nós somos em 10 pessoas. Se nós chegarmos aos 65 anos, pelo menos um de nós vai ter Alzheimer. E se nós passarmos dos 85 anos, 2 de nós, pelo menos, vão ter Alzheimer, aqui nessa sala. E isso é uma tendência muito grande. Eu falo assim, pode até dar um susto, mas é a realidade, uma tendência... a tendência é sempre aumentar por causa desse aumento da expectativa de vida. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia na medicina, na área da saúde, e isso faz com que as pessoas vivam mais. Já com o envelhecimento normal, nosso cérebro já sofre algumas alterações, mas a doença de Alzheimer ela pode acontecer, ela não tem só causas genéticas, mas também causas ambientais e alguns fatores de risco, como diabetes e outras doenças cardiovasculares. Então, é uma doença muito estudada e existe uma urgência de achar um tratamento para essa doença, porque hoje em dia isso não é muito bem desenvolvido, como eu vou contar para vocês. Qual é a dificuldade de se encontrar um fármaco que seja realmente efetivo para essa doença? Então, na fisiopatologia, como que essa doença como que ela é causada? A gente tem várias hipóteses. Hoje em dia, a gente leva em consideração que existem esses 5 principais fenômenos que acontecem todos ao mesmo tempo e simultaneamente, um em cima do outro. E eu vou explicar para vocês como que cada um deles funciona. Primeiro, vou falar desses 2 ali, o acúmulo de beta-amiloide e a hiperfosforilação de proteínas tau. Vou mostrar um vídeo para explicar melhor, mas só para dar um spoiler para vocês, beta-amiloide é uma proteína insolúvel. Então, quando ela é acumulada no cérebro de Alzheimer, que vocês vão ver daqui a pouco como que isso acontece, ela vai gerar placas, e essas placas vão ficar entre um neurônio e outro, impossibilitando que o impulso nervoso continue o seu circuito e forme pensamentos, enfim, preserve as funções cerebrais. E a hiperfosforilação de proteínas tal causa a morte dos neurônios. Como que isso acontece? Eu trouxe um outro vídeo mostrando bem certinho como que é dentro da cabeça de uma pessoa com Alzheimer. Esse vídeo ele estava em inglês, então eu tirei o som e eu vou contando para vocês o que está acontecendo certinho, tá? Que acaba causando emaranhados neurofibrilares. Então, vamos mais para a parte de placas beta-amiloide. Ali no corpo do neurônio, a gente tem a proteína precursora de amiloide. Ela é uma proteína que vai ser clivada. Essa enzima se chama beta-secretase e gama-secretase e vai formar a proteína beta-amiloide. Essa proteína, em um indivíduo saudável, ela é solúvel, mas o indivíduo com Alzheimer, ela sofre uma mudança de conformação e vai se acumulando com outras proteínas amiloides, causando essas placas que vão ficar entre os neurônios. Então, essas são as placas beta-amiloides. Depois disso, a gente tem os emaranhados neurofibrilares causados pela hiperfosforilação de proteínas tau. E como que isso acontece? Aí a gente tem o prolongamento do neurônio, o corpo do neurônio, que é a soma, e a sinapse, que é a comunicação entre 2 neurônios consequentes, né? Então, dentro desse prolongamento por onde passa o impulso nervoso, a gente vai ter um esqueleto do neurônio, que é formado pelos microtúbulos e pelas proteínas tau. Essas proteínas tau, elas conferem estabilidade a esse citoesqueleto. No Alzheimer, elas sofrem hiperfosforilação, mudam de conformação e se desligam, entre aspas,
desses microtúbulos, o que causa, então, uma desestabilização do neurônio, e esse neurônio vai, então, sofrer uma apoptose, porque ele não tem mais estabilidade, o impulso nervoso não pode mais passar por ali, e esses neurônios vão atrofiando e morrendo dentro do cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Essas proteínas tal que vão sendo liberadas, elas vão formar também emaranhados neurofibrilares. Então, esses emaranhados neurofibrilares são acúmulos das proteínas tal dentro do cérebro. Ali na base do cérebro, bem embaixo, a gente tem o hipotálamo. Tudo isso começa no hipotálamo, que é responsável pela memória, e depois se espalha por todo o cérebro da pessoa com Alzheimer. Isso faz com que essa morte neuronal aconteça em todo o cérebro. Então, o cérebro de uma pessoa com Alzheimer acaba atrofiando realmente e gerando todos esses sintomas que eu falei para vocês. Tá, eu não sei se ficou muito confuso, mas se ficou, depois vocês podem me falar que eu volto, tá? Esses são os dois principais mecanismos. Depois a gente tem também a inflamação, que ela também é importante, ela acontece. O que é uma inflamação? Ela acontece em resposta a corpos estranhos nos órgãos do corpo humano. No cérebro, a gente tem o sistema imune, assim como em todo o corpo. Só que no cérebro, a célula responsável pelo sistema imune se chama micróglia. A micróglia é essa daqui, essa laranjinha que eu vou mostrar para vocês exatamente o que ela faz. Então, a micróglia, ela é uma parte do sistema imune. Dentro do cérebro, ela vai atacar corpos estranhos. Então, em um momento inicial, que a gente chama de agudo, em um momento agudo, ela vai ser benéfica. E nesse momento, ela é chamada de M2. M2 é a micróglia em um momento agudo, em um momento inicial, que ela é benéfica. Por que ela é benéfica? Porque ela vai atrás de corpos estranhos e vai tentar remover esses corpos estranhos dali para preservar a função do cérebro. Só que, qual que é o problema dessa micróglia? Em um determinado momento, a inflamação se torna crônica. Quando ela se torna crônica, para ativar essa célula aqui, a gente tem a liberação de citocinas, que são mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios vão danificar todo o tecido saudável em volta e vão fazer com que a célula também não consiga diferenciar entre um tecido saudável e um corpo estranho. Ou seja, uma inflamação crônica, essa micróglia vai se tornar maléfica porque vai atacar o tecido saudável. Quando ela se torna maléfica, nós chamamos essa micróglia de M1. Então, uma micróglia em estado crônico maléfica é M1 e uma micróglia em estado agudo benéfica é M2. Então, esse é um videozinho também que dá para ver melhor como que funciona isso. Aí a gente tem o astrócito, que é uma célula de sustentação do cérebro, mas o nosso foco é a micróglia. Então, aí ela está em estado agudo, ela encontrou um corpo estranho, que é a placa de beta-amiloide, e vai começar a remover esse corpo estranho por fagocitose para tentar repor função cerebral. Só que em um estado crônico, ela vai liberar citocinas, são mediadores inflamatórios, e começar a atacar tecido saudável do cérebro, certo? Esse é o papel da inflamação. No estresse, o estresse oxidativo, o que acontece? Quando uma pessoa tem Alzheimer, ocorre uma disfunção mitocondrial, porque a mitocôndria, ela é uma organela celular, ela é presente dentro da célula, e ela é responsável pelo metabolismo energético que utiliza glicose. Aqui eu trouxe um esqueminha, mas não precisa assustar, porque eu não vou falar sobre isso aqui, é só para mostrar mesmo, para ilustrar. Essa daqui é uma mitocôndria, e esse é o processo que a glicose sofre dentro e fora da mitocôndria até se tornar a energia, entre aspas, que o nosso corpo vai utilizar. O que é importante nessa imagem? Aqui na legenda, a gente tem essa seta em pontilhado. Essa seta em pontilhado mostra para a gente as etapas que são danificadas na doença de Alzheimer. Então, a gente pode ver que existem algumas etapas ao longo de todo o ciclo que são danificadas pelo Alzheimer. Ou seja, ocorre uma disfunção mitocondrial. E o que acontece? Qual é o resultado dessa disfunção mitocondrial? São formados radicais livres de oxigênio que vão causar esse estresse oxidativo que é muito prejudicial à célula, pode causar morte celular também dentro do cérebro. E qual é a célula do cérebro? O neurônio. Então, também, assim como os outros mecanismos fisiopatológicos, esse estresse oxidativo vai causar a morte de neurônios e atrofia cerebral. E o último
desses principais mecanismos que eu trouxe para vocês é o acúmulo de metal. O acúmulo de metal é uma descoberta bem recente, que ainda vem sendo estudada, não tem muita coisa sobre ela, mas o que foi descoberto foi que em cérebros de pacientes que morreram por Alzheimer, a gente tem um acúmulo, um nível anormal de ferro, cobre e zinco. E quando esses compostos se ligam à proteína beta-amiloide, eles favorecem a formação de placas senis no cérebro dos pacientes. Então, o acúmulo de metal também tem uma relação direta com tudo isso que a gente falou. Então, a gente percebe que todos esses mecanismos são interligados, como eu falei. Eles acontecem um em cima do outro. Aqui a gente tem a acumulação de beta-amiloide, que são aquelas placas que ficam entre os neurônios, a hiperfosforilação de tal, que desestabilizam e matam os neurônios no cérebro, a disfunção mitocondrial, que leva ao estresse oxidativo, com a formação de radicais livres de oxigênio, a inflamação, que é aquilo que eu mostrei sobre a micróglia, que acaba danificando o tecido saudável em volta, e o acúmulo de metal, que também favorece a formação de placas de beta-amiloide. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, tudo isso está interrelacionado e causa, como eu falei, a perda de neurônios e de sinapses. Lembrando que as sinapses são a comunicação entre os neurônios. E essa perda de neurônios e de sinapses causa a doença de Alzheimer. Onde que isso acontece? Eu mostrei naquele vídeo lá que começa no hipotálamo, que fica na parte de baixo do cérebro e se espalha para todo o restante, atrofiando, fazendo com que esse cérebro fique cada vez menor. Então, esse daqui é um estudo por imagens de ressonância magnética, que mostram as principais regiões afetadas pela doença de Alzheimer. Aqui a gente tem em amarelo o lobo temporal, em verde o giro fusiforme, em rosa o córtex entorrinal, e aqui embaixo os ventrículos cerebrais, em azul, e em rosa o hipotálamo, que é o responsável pela memória. Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês que tudo isso, todas essas porções cerebrais, elas têm relação direta com os sintomas que eu mostrei para vocês. Quando o paciente apresenta dificuldade de memória, perda de memória, o hipotálamo tem forte relação com isso. Quando o paciente apresenta dificuldade de fala, de linguagem, é mais ou menos aqui no lobo temporal, junto com o parietal, mais ou menos aqui que tem a área da linguagem. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, tá. Quando o paciente apresenta mudança de personalidade, é aqui no lobo frontal que acontece a maior perda de neurônios. Então, todos os sintomas, eles são explicados em uma relação topográfica, que a gente fala, cada região corresponde a uma função do nosso cérebro. E qual que é o tratamento atual da doença de Alzheimer? O tratamento atual, eu trouxe aqui os 3 principais fármacos que a gente usa hoje nos pacientes com doença de Alzheimer, e vou falar um pouco de como que ele funciona e por que ele não é o ideal. Esses fármacos, eles são inibidores da colinesterase. Eu sei que eu já dei muita informação, mas vou falar bem rapidinho como que eles funcionam. Essa aqui é uma sinapse, que é a comunicação entre 2 neurônios. Aqui a gente tem o neurônio pré-sináptico e aqui o neurônio pós-sináptico. Então, o impulso nervoso, ele vem daqui até aqui. Esse impulso nervoso, ele é mediado por esses neurotransmissores. Neurotransmissores, transmissão de sistema nervoso. São pequenas moléculas que vêm aqui do neurônio pré-sináptico, dentro de vesículas, e são liberadas nesse espaço aqui entre os neurônios, que a gente chama de fenda sináptica. Assim, para passar para o outro lado, elas são captadas por essas proteínas receptoras e, à medida que elas entram aqui no neurônio pós-sináptico, elas continuam o seu circuito, transmitindo os impulsos nervosos. O que acontece no Alzheimer? Eu falei para vocês, por exemplo, que aqui, entre os neurônios, ficam placas de beta-amiloide. Então, vamos imaginar que tem 2 placas de beta-amiloide aqui. O que esses remédios vão fazer? Eles não vão remover as placas de beta-amiloide. O que eles vão fazer é impedir que esses neurotransmissores sejam degradados. Esses neurotransmissores, eles são degradados fisiologicamente, ou seja, em um corpo normal, uma situação normal, eles são degradados por essa enzima aqui, que é a colinesterase.
Só que, como eles inibem essa enzima, eles acabam inibindo essa degradação, ou seja, esses neurotransmissores, essas moléculas ficam mais tempo aqui. Então, aumenta a chance delas conseguirem chegar aqui nesses receptores e continuarem o seu caminho. Qual que é a grande dificuldade, a grande desvantagem desse tratamento que a gente tem hoje? Ele não resolve o problema, como eu falei, ele não tira a proteína beta-amiloide daqui, ele não estabiliza os neurônios, aquele esqueleto do neurônio, ele não diminui a inflamação, ele não diminui o estresse oxidativo. O que ele faz? O que esse fármaco faz? Ele simplesmente retarda a progressão da doença, porque enquanto tiver, como eu falei, 2 plaquinhas aqui, isso ainda vai ser eficiente, porque realmente vai aumentar a chance desses receptores captarem esses neurotransmissores, essas moléculas, para continuar o circuito cerebral. Só que vamos imaginar que em uma situação tardia já, depois de anos, a pessoa já está lá com 90 anos e há vários anos apresenta Alzheimer. Aqui vai ter muita placa de beta-amiloide. Então, esse tratamento aqui não vai ser mais eficaz, não vai mais ser lentificado. Então, é realmente um problema que a gente tem que encontrar a solução. E é por isso que existem muitos estudos sobre isso. Então, como eu falei, a fisiopatologia é composta por vários processos, só que não são processos isolados, são processos que acontecem um em cima do outro, simultaneamente. Então, se eu encontrar um fármaco, se eu fizer uma monoterapia, ou seja, se eu encontrar um fármaco que atua no processo inflamatório, não vai servir de muita coisa, porque ainda tem 4 outros processos que vão causar Alzheimer e vão fazer com que essa doença progrida ainda. Então, o que seria o ideal? Encontrar um fármaco que agisse em todos esses processos ao mesmo tempo. E é aí que surge o sistema endocannabinoide. Eu trouxe aqui um outro vídeo só para mostrar para vocês. Essa reportagem ela também ficou famosa há uns anos atrás. Foi esse menino aqui que mandou para a televisão. Ele tem um pai, esse aqui é o pai dele. O pai dele tem doença de Alzheimer e ele e a mãe cuidam do pai há vários anos já com essa doença. Só que eles iniciaram o tratamento com óleo de canabinoide. E aqui eles mostram a diferença que acontece no tratamento do pai dele. Esse vídeo aqui tem som, então eu vou dar um play aqui. Meu amigo gravando esse áudio agora, esse vídeo aqui rapidinho. Meu pai me filho aqui, só pra registrar e agradecer. Não lembro como foi a última vez que meu pai me chamou de filho, falou que me ama e me deu um abraço. Hoje foi esse dia. Gratidão, meu irmão. E o humor dele tá muito melhor também. Então, aqui a gente vê que o tanto que mudou toda a apresentação da doença no pai dele. No começo, a gente vê o grande sofrimento que eu falei, né, da mudança de personalidade, da agressividade, e depois que ele começou a tratar com óleo de canabinoide, ele voltou a ser afetuoso, voltou a conseguir tomar banho sozinho, voltou a ter fome, voltou a fazer brincadeiras e a ser o pai que ele sempre conheceu. Esse vídeo teve uma grande repercussão, porque hoje em dia a gente sabe que esse assunto de sistema canabinoide, de remédios relacionados a isso, é muito polêmico ainda no Brasil, mas eu vou explicar para vocês um pouco de como que isso funciona.
No nosso corpo, a gente tem o sistema canabinoide endógeno. Esse sistema ele foi descoberto no final do século XX, então ele é muito recente, não se sabe tanta coisa assim sobre ele, mas há muitos estudos sobre isso para conhecer cada vez mais esse sistema. E ele é basicamente formado por receptores, por ligantes e por enzimas que juntos atuam na sinalização e na modulação, na regulação de vários processos relacionados a várias funções vitais no nosso corpo, em vários órgãos. Então, é um sistema que tem ação global dentro do nosso corpo. E por que esse sistema canabinoide endógeno é interessante para o Alzheimer? Porque, como eu disse, é um sistema que tem ação no nosso corpo inteiro. Então, ele é capaz, sim, de acordo com vários estudos, ele é capaz de atuar em todos aqueles processos que eu falei de uma vez só. E por isso que ele vem sendo estudado grandemente e principalmente na sua composição. O que é importante saber sobre a sua composição? Existem 2 receptores principais, o CB1 e o CB2. O CB1 ele está mais localizado no sistema nervoso central, ou seja, principalmente em áreas do cérebro mesmo, e ele é mais relacionado à cognição. Lembrando que a cognição é aquilo que eu falei de funções cognitivas, linguagem, memória, atenção, cálculo, nomeação de objetos, todas essas ações que têm a ver com o nosso estado mental. Ele é mais relacionado a isso. O receptor CB2, ele está mais presente nos tecidos periféricos, por exemplo, o baço e o timo. E ele está mais relacionado ao sistema imune, ao controle da inflamação, migração de células e todas essas, controle da homeostasia, todas essas funções mais relacionadas ao sistema imunológico mesmo. E qual que é o grande foco, a grande descoberta desse sistema canabinoide endógeno que vem mudado o rumo das pesquisas de Alzheimer nos últimos anos? Todo mundo conhece essa plantinha aqui, que é a cannabis sativa, vulgarmente a maconha. A gente sabe que ela tem um efeito psicoativo importante, ela causa alucinações, causa uma grande alteração do nosso estado mental consciente. Então, o que se descobriu é que esse receptor CB1 aqui, que geralmente está presente no sistema nervoso central e tem relação com a nossa cognição, ele participa da sinalização desses efeitos psicoativos. Esses efeitos são relacionados à molécula chamada THC. Então, o THC, ele age no receptor CB1 e faz com que existam na pessoa esses efeitos psicoativos dessa planta. Já o receptor CB2, ele não tem participação, ele não tem relação com esse THC. Por isso que ele é muito vantajoso, ele não tem essa desvantagem de apresentar os efeitos psicoativos, ele só tem a vantagem dos seus outros efeitos, da mediação da inflamação, da diminuição do acúmulo de beta-amiloide e tudo aquilo que a gente conversou. Por isso que o foco do nosso trabalho é esse receptor CB2, estudar a interação desse receptor com os fármacos em desenvolvimento. Aqui eu trouxe uma tabela que eu encontrei em um artigo de 2016, em que ele reúne algumas referências e evidências farmacológicas desse receptor como alvo terapêutico para a doença de Alzheimer. Aqui são os compostos, que são os ligantes, né, que foram usados nas pesquisas, nos estudos, in vitro e em animais, como ratos, por exemplo. E aqui os efeitos que foram causados por essa ligação desses compostos com o receptor CB2. E a gente vê que teve uma diminuição de óxido nítrico, que é relacionado à inflamação, um aumento da performance cognitiva, uma diminuição do depósito de beta-amiloide, entre vários outros. Essa aqui é uma parte da tabela que eu trouxe para vocês. Então, realmente, em estudos, foi descoberto que esse receptor CB2, ele pode sim ajudar em muitas etapas, em muitos processos causadores da doença de Alzheimer, e pode ser uma resposta no futuro para isso. Então, o objetivo desse trabalho, como eu falei para vocês, é estudar a interação do receptor CB2 com fármacos em desenvolvimento. E aqui eu trouxe uma representação só para mostrar para vocês mais uma vez do que a ativação do receptor CB2
causa em um paciente com doença de Alzheimer, em portadores da doença de Alzheimer. Então, aqui a gente tem, como falamos, a micróglia maléfica, que é a M1, aquela que solta as toxinas e que atua no tecido saudável do cérebro. O que essa ativação do receptor faz? Esse receptor chega a mudar, a transformar essa micróglia maléfica em uma micróglia benéfica, que vai fagocitar, vai tentar remover essas placas beta-amiloide. Além disso, também diminui, então, a toxicidade dessas formada, né, causada por essas placas beta-amiloide, vai inibir também a hiperfosforilação de tal, vai inibir também a formação de radicais livres de oxigênio, então vai atuar no estresse oxidativo, que eu falei para vocês, também inibe moléculas pró-inflamatórias, diminuindo a inflamação, ou seja, o receptor CB2 pode sim ser uma resposta para muitos problemas no estudo da doença de Alzheimer. Voltando a essa tabela aqui, só queria mostrar para vocês qual que é o nosso foco, porque a gente escolheu estudar esse composto que eu vou falar agora, que é esse, vulgarmente, né, Win55212-2. Ele esteve presente em vários estudos e apresentou respostas muito positivas, então por isso que a gente resolveu estudar ele nesse momento. Então, o que é esse composto? Esse aqui é o pequeno nome desse composto, né? Eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada. Na metodologia, primeiro, a gente pensou em fazer uma modelagem, construir um modelo para ser usado nas simulações por dinâmica molecular. Então, esse aqui foi o PDB que nós encontramos, essa é a estrutura que esse PDB apresentou para a gente. Então, aqui nós temos o receptor CB2, esse ligante Win, vou falar assim para ficar mais fácil, e o complexo de proteínas G. Esse complexo de proteínas G, ele participa da ativação do receptor. Então, ele foi colocado aqui porque ele realmente está presente na membrana e ele faz parte da ativação do receptor. E o que é esse composto aqui? SCFV16. É um anticorpo que foi colocado para dar mais estabilidade a esse composto todo. Qual que vai ser o nosso foco? Qual é a cadeia que a gente vai usar disso aqui, desse complexo todo? É a cadeia R, que é justamente o receptor CB2, junto com o seu ligante. Essa cadeia R do receptor CB2 tem 369 aminoácidos, como eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Como que esse ligante Win, ele vai agir no receptor para desencadear todas aquelas ações que eu falei para vocês? Ele é um agonista desse receptor, então ele vai se ligar a ele vai se ligar ao CB2, vai gerar uma mudança na conformação, vai ativar todo o sistema intracelular, então ele se liga aqui e ele ativa as funções desse receptor, isso é ser um agonista. Depois disso, nós construímos o modelo, então nós viemos no servidor Swiss Model para construir o modelo. Esse é o gráfico de Ramachandran, que mostra a qualidade do modelo que a gente criou. A gente vê que cada bolinha dessa é um resíduo, então a maioria dos resíduos está mais nessa parte verde, o que mostra uma boa estabilidade, uma boa qualidade do modelo. A partir do Swiss Model, a gente viu que tinha um rotâmero outlier, que é um rotâmero que tem um ângulo um pouco instável, então o que a gente fez foi entrar no Quimera e editar esse rotâmero. Isso aqui eu só coloquei para representar mesmo, para contar para vocês como que foi. A gente editou, então, esse resíduo era treonina na posição 146 da cadeia R, e a gente escolheu, então, essa edição com a maior probabilidade de acontecer, que é 55%, quase 56%, 55,5%, enfim. Depois disso, fomos no servidor H++, que ele estima o pKa e adiciona átomos de hidrogênio que estão faltando na estrutura, e usamos esses parâmetros aqui, o pH 7.2, modelo de água tipo 3P, e a neutralização com íons de sódio e cloreto. A gente encontrou um resíduo titulável, que era tirolina 190, neutro em pH 7.2. Depois disso também fomos dar uma olhada na protonação do ligante, né, em qual estado que a gente ia usar, se a gente ia usar esse ligante a sua estrutura neutra ou a sua estrutura protonada,
E a partir do Chemicalize, que é um outro servidor, é uma aplicação web, a gente conseguiu a curva de titulação teórica do ligante e acabou escolhendo o estado neutro desse ligante para as nossas simulações. Então, essas foram as estruturas que eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, foram estruturas obtidas pelo Quimera. Esse aqui é o receptor CB2, esse é o ligante Win, e aqui é mais ou menos ali a posição que o Win fica quando vai se ligar ao receptor CB2. E agora o próximo passo, que ainda está em andamento, ainda vai ser iniciado, na verdade, é a simulação computacional por dinâmica molecular, em que a gente vai observar essa interação dos resíduos nos sítios de ligação entre o receptor e o ligante Win. Concluindo, esse trabalho é muito importante, porque a gente vê que a doença de Alzheimer é extremamente relevante, é extremamente prevalente no mundo hoje, é muito comum, como eu falei, 1 a cada 4 pessoas, depois dos 85 anos, vai desenvolver Alzheimer, de acordo com as estatísticas, então é uma coisa urgente para ser resolvida, existem muitos estudos sobre isso, e esse receptor CB2 é um alvo terapêutico com um potencial muito bom, então esse trabalho com certeza vai ajudar a desenvolver fármacos no futuro, fármacos eficientes. Muito obrigada, e agora eu vou abrir, então, um espaço para perguntas. Muito bom. E essas foram as referências que eu usei. Muito bom. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu vou pausar aqui para a gente ir para essa outra etapa. Só um pouquinho. Ok.